que a gente tem, pela palavra do Senhor, de estar trazendo aqui uma palavra, né? A palavra do Senhor, ela é séria, então nós temos que ter esse temor, né? O nervosismo faz parte desse momento aqui, né? E esse momento aqui, meus irmãos, é o Senhor quem faz. Se o Senhor tocou no coração da irmã Joselita, é porque é da vontade dele. Eu estou aqui para poder se cumprir uma promessa na minha vida, a qual eu tive há muitos anos atrás essa promessa, mas o Senhor ele tem renovado e ele renovou essa promessa na minha vida novamente. E eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço às irmãs pela oportunidade, pela confiança, né, de trazer essa palavra. E eu queria ler aqui um texto bem conhecido da gente, da igreja, porque o Senhor ele aqueceu em meu coração eu falar da nossa fé, né? Às vezes nós achamos que nós temos fé. Muitas das vezes eu perguntava para o Senhor, Senhor, será que realmente eu tenho fé para ver o impossível acontecer? Para ver aquilo que eu não consigo ver acontecer nas nossas vidas? E o Senhor aqueceu essa palavra no meu coração. E eu quero ler aqui em Hebreus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia aqui em Hebreus, no capítulo 11, que é um capítulo conhecido como o capítulo da fé, o capítulo dos heróis da fé, ou o capítulo dos patriotas da fé, né? Eu vou só ler 3 versículos, que é do capítulo 11, versículo do versículo 1 ao 3. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras versões vai falar que é a certeza, que a fé, ela é a certeza. E hoje nós falaremos nessa mensagem, meus irmãos, sobre uma das principais fontes de vitória do crente, que é a nossa fé. Mas é sem dúvida uma das mais poderosas armas que o cristão ele tem. E muitas das vezes nós não conseguimos usar porque há princípios, há elementos que complementam a fé. Então eu trago essa palavra, essa carta ela foi escrita aqui para os judeus, aqueles cristãos hebreus, ao qual eles estavam sendo perseguidos ali naquele momento. Eu pesquisei sobre Hebreus, é uma carta que ela foi escrita em um período de muita provação, né, e perseguições pelo o imperador Nero, em 64 depois de Cristo, desculpa. E eu quero falar um pouco, eu anotei algumas coisas aqui, e eu vou trazer 4 pontos para nós refletirmos, para nós pensarmos, né, se realmente nós temos a fé, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor ele nos fala em sua palavra. Eu queria aqui trazer os 4 pontos. O primeiro ponto vai ser: a fé é o firme fundamento das coisas que esperam. O primeiro versículo ele vai falar sobre o firme fundamento. Um fundamento, você pode até exemplificar sobre algumas construções que acontecem. Você pode ver que um fundamento, ele tem três pontos. Pontos básicos para você construir um edifício, construir uma casa, fazer qualquer coisa. Mas ele precisa desses 3 pontos, que vai ser a base, o alicerce e a sustentação.
trazendo para o nosso humano. Mas eu trouxe, o Senhor me tocou para me trazer para o nosso espiritual hoje à noite, que é a fé, a obediência e a intimidade com Deus. São 3 pilares que a fé tem que seguir juntas. São 3 pilares fundamentais na nossa vida, para que a nossa fé ela venha aumentar, para que a nossa fé, para que nós venhamos crer no impossível que o Senhor pode fazer. Eu quero aqui relatar sobre Abraão. Abraão, ele foi provado. Em Gênesis, no capítulo 22, se você quiser verificar, ou então o irmão puder colocar aí, capítulo 22, versículo do 1 ao 8. Diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, até aqui. Esse último versículo, Deus proverá, é a prova da fé de Abraão, porque ele ia sacrificar o seu único filho. O Senhor fez com que ele provasse a Abraão para testar a sua fé, se realmente ele tinha fé de que o Senhor ia prover na sua vida, na vida de Isaque, porque era o filho da promessa. Foi o Senhor que deu Isaque a Abraão para ele cuidar. Então o Senhor, ele prova muitas das vezes, nos prova para testar a nossa fé, se realmente a nossa fé ela está alicerçada no Senhor, se realmente nós temos como base a fé, a obediência e a intimidade com Deus, porque é necessário nós termos a fé, a obediência e a intimidade. Abraão obedeceu, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Mas como que ele obedeceu? Como que ele ouviu a voz do Senhor? Com a intimidade que ele tinha com Deus, Não há como você ter fé se você não é obediente, se você não tem intimidade. Porque você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Você não vai conseguir obedecer. Você pode ter só a fé, mas a obediência, se você não tiver obediência e intimidade, fica mais difícil. O Senhor falar conosco. O Senhor, eu trouxe essa palavra porque o Senhor, Ele nos prova, assim como provou Abraão. E Ele me provou. Eu estava de férias mês passado e nos seus últimos 10 dias aconteceu uma situação bem complicada e eu ia atender uma cliente, uma senhora,
E ao sair de casa, lá do apartamento, eu me deparei com a situação. E o Senhor, naquele momento, me fez olhar para aquela moça que tinha acontecido uma situação com a sua filha. E quando eu olhei para aquela moça, eu vi o espírito de suicídio na vida dela. Eu estava acocado na moto para colocar minhas coisas em cima da moto e o Senhor me fez ver. Eu olhei para ela e eu vi. E eu entrei para dentro do apartamento, chamei a minha esposa, eu comecei a chorar igual um menino, porque eu não aguentei. Eu disse, amor, vem para cá, para dentro do quarto. E eu fui com ela e eu chorava, não conseguia falar. E aí teve um momento que ela entendeu que nós precisávamos orar. E eu vi que ela começou a orar e eu disse, teve um momento que eu pedi para ela parar de orar. E ela parou de orar. E eu disse, o Senhor quer que nós oremos agora por suicídio. Né? E eu ouvi a voz do Senhor, foi pela fé. E eu fui obediente ao que Ele me falou, ao que Ele me fez ver. Né? E ali eu orei, a minha esposa orou, e o Senhor deu o livramento. O Senhor deu o livramento porque eu sei que essa moça ainda está lá, e eu sei que o Senhor naquele momento Ele deu o livramento. E eu vejo o quão é importante, meus irmãos, a fé, nós sermos obedientes, nós sermos íntimos de Deus, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que a gente venha ver, né? Venha entender a voz do Senhor falando ao nosso coração. Né? E o segundo ponto que eu quero trazer é a prova das coisas que se não vê. A fé, meus irmãos, ela nos faz crer na existência do invisível, porém é real. No Hebreus 11, 27, eu quero ler aqui rapidinho, 11, 27, diz assim, pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então aqui Hebreus relata os patriotas, os heróis da fé, através da fé de cada um que teve. Cada um teve a sua fé. Abraão foi provado, mas teve fé. Moisés foi provado, mas teve fé. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus é invisível aos nossos olhos naturais. E do mesmo modo, as coisas espirituais. O homem natural, meus irmãos, com os seus recursos naturais, não podem entendê-la. Mas a fé põe em seu coração a certeza de que Deus é galardoador dos que o buscam. Então o Senhor, Ele recompensa aquele que tem fé. A fé é a certeza, é o firme fundamento. Ela tem que estar todos os dias conosco. Assim como a misericórdia do Senhor, ela se renova dia após dia, assim também deve ser a nossa fé, se renovando dia após dia. Nós temos que renovar, sim, a nossa fé. Nós temos que estar alicerçados no Senhor, sermos temente ao Senhor. Né? Quando nós formos provados, nós estarmos firmes com o Senhor. Né? Nós estarmos ali perto do Senhor. Eu aprendi uma coisa com pessoas de oração, que nós devemos orar, mesmo sem estar passando por tribulações, mesmo sem estar sendo perseguido, porque ali é uma reserva de oração. Uma reserva de oração para quando as perseguições, quando tudo vier ao nosso encontro, nós estarmos cheios da presença do Senhor na nossa vida e que a nossa fé não vai ser abalada. Né? Eu aprendi muito quando o Senhor me deu a oportunidade para
orar, né? Eu comecei a aprender a orar novamente, independente se eu estava na igreja. Há muitos anos eu, sim, frequentava a igreja, mas eu queria algo a mais com o Senhor. Eu queria aprender mais com o Senhor. E aí o Senhor foi me ensinando, através de pessoas que eram mais cheias do Espírito Santo do que eu. Então eu fui aprendendo, e fui aprendendo a orar e aprendendo a ter fé. E hoje eu trago essa palavra, né, para que os irmãos venham pensar, refletir no que o Senhor, nas promessas do Senhor na nossa vida que Ele tem para cumprir. Assim como Ele está cumprindo na minha vida, Ele pode cumprir na vida de vocês também. O Senhor, Ele nos dá tudo, né? A gente muitas das vezes é ingrato com o Senhor. Nós alcançamos tantas coisas na nossa vida, e aí muitas das vezes nós somos infiéis. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: o Senhor, Ele continua sendo fiel na nossa vida, né? E o terceiro ponto é um ponto que nós vamos falar do testemunho dos antigos. Porque o testemunho dos antigos, que Hebreus fala, foi pela fé também. Aquele povo que passou pelo deserto, né? Foi tudo acontecido pela fé, né? O testemunho deles alcançaram, né, não devido às realizações deles, nem à santidade pessoal deles, ou à aceitação passiva das promessas do Senhor na nossa vida, mas devido à certeza ativa na nossa vida, né? Por isso que eles alcançaram o testemunho, alcançaram o objetivo de cada um deles. E o Senhor, Ele foi fiel com cada um. O quarto ponto, meus irmãos, é a base do entendimento do poder de Deus. Porque pela fé, nós entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, nós sabemos que foram criados. Desde Gênesis, você pode começar a ler Gênesis. Então, foi criado todas as coisas, foi pela fé, né? Por isso que nós hoje estamos aqui, né, aprendendo mais um pouco sobre a fé. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai relatar um grande número de milagres e obras feitas por Deus, os quais muitas vezes não acompanham provas materiais. Todavia, a fé que tem sua origem e fundamento na palavra. Romanos 10:17, queria que o irmão Thales coloque aí, traz uma confiança, meu irmão, gloriosa na nossa vida, embora nós, como cristãos, muitas vezes não consiga entender nem explicar os milagres de Deus na nossa vida, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor na nossa vida. Que a gente venha aplicar esses elementos, né, tudo que o Senhor nos propôs, para que a nossa fé aumente. A fé, a obediência e a intimidade com Deus. São princípios essenciais para que o Senhor venha fazer o impossível na nossa vida. Eu passei por várias situações, perseguições, tribulações, coisas que eu pensei que eu não ia conseguir. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia de mim. No dia que aquela irmã lá no Retiro dos Jovens falou ao meu respeito, ela dizia que o Senhor me livrava da morte, me livrava da bala, me livrava da facada, e começou a passar um filme na minha cabeça, na minha mente, e realmente o Senhor me livrou de tudo isso.
coisas que eu não podia ver, mas o Senhor, Ele me livrou. Ele me livrou, não porque eu sou bom, não porque eu sou fiel, né? Não porque eu não tenho medo, mas porque Ele é fiel na nossa vida. E eu agradeço todos os dias, agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muitas coisas na nossa vida, né? O Senhor, Ele é fiel para fazer aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado dia após dia. Pode ser uma situação na sua família, com seus filhos, com seu esposo, mas o Senhor, Ele é fiel para fazer na nossa vida o impossível acontecer. Basta nós termos fé, termos a obediência de ouvir a voz do Senhor e a intimidade com Deus. Basta isso para nós alcançarmos a nossa vitória. Independente se ela vai ser aqui uma vitória terrena ou uma vitória espiritual. Porque muitos desses daqui alcançaram as vitórias terrenas, mas outros não, alcançaram as vitórias espirituais. A vitória eterna, que é a vitória com o nosso Deus, né? Apesar das situações, mas eles conseguiram, né? A nossa mente, o nosso pensamento não é ter a vitória só aqui, a vitória terrena. É sabermos que nós temos a vitória eterna também. Porque nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem aqui. Nós não viemos para o mundo para ficar aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui, mas um dia Jesus irá voltar para nos buscar, para nos levar, para morarmos ali na sua glória, junto com o nosso Deus. Então, assim, meus irmãos, como esses irmãos tiveram fé, nós venceremos, nós conseguiremos vencer também. E aí você pode até me perguntar, por que venceremos? Por que venceremos? Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, eu quero ler só a parte B, que diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? A nossa fé, assim como esses homens, eles venceram perseguições, venceram situações que aos olhos humanos seriam uma derrota, nós venceremos também. Aos olhos de muitas pessoas aí fora, nós vamos perder. Nós vamos ser taxados como derrotados. Mas quando nós temos a presença do Senhor, como nós temos a nossa fé, que é a vitória que vence o mundo, não há nada que impeça o Senhor de nos conceder a vitória. Não há nada, meu irmão. Então, essa é a vitória que vence o mundo, se nós tivermos fé. Não haverá barreira, não haverá circunstância, não haverá adversidade que impossibilitem de continuarmos animados. Pelo contrário, quando temos fé, independente das circunstâncias que atravessamos, nós continuaremos de pé, animados, vindo para a casa do Senhor, buscando ao Senhor. Por isso que eu falo uma coisa para você, meus irmãos. Renove a sua fé todos os dias, a cada manhã. Renove a nossa fé. Peça ao Senhor, para o Senhor renovar a nossa fé. Né? Que você venha ter fé. Eu espero que hoje você saia daqui, os irmãos saiam daqui, já sabendo o que é fé. O meu propósito aqui foi passar realmente o que o Senhor colocou no meu coração, para que venhamos ter fé, através de muitos aqui, muitos antigos, muitos heróis da fé, muitos patriotas, pessoas que a gente não, se olharmos a história, ninguém daria valor. Por exemplo, Raabe, ela teve fé, quando ela escondeu os espias. E Raabe também entrou na genealogia de Mateus.
genealogia de Jesus, que está escrita em Mateus, no capítulo 1. Então você não daria nada por ela, mas Jesus deu, mas Deus deu. Pela fé dela, Ele deu. Deu valor a ela. Né? E é assim que nós devemos ser. Muitas pessoas não vão dar valor a nós, mas o Senhor, mas Jesus, com as suas misericórdias, com o seu amor pelas nossas vidas, Ele nos tira de um lamaçal, de tudo aquilo que nos impede de servirmos a Deus e nos traz para cá, para esse momento onde eu estou vivendo esse momento aqui. Eu já tinha vivido um momento antes, mas eu perdi esse momento. E eu falei para o Senhor que essa oportunidade é a primeira de muitas. Eu sei que o Senhor Ele vai abrir as portas, Ele vai me dar mais entendimento, porque é intimidade com Deus. É intimidade com Deus que nos leva para mais perto do Senhor. Né? E eu quero aqui deixar essa observação, né? Essa palavra que é a fé para os meus irmãos, que eu queria dizer aqui que eu amo essa igreja, né? Quando nós viemos para cá, nós fomos muito bem recebidos, acolhidos pelos irmãos, né? E eu fico alegre. Eu nunca imaginava de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, nesse púlpito. Mas é o Senhor que nos concede. É o Senhor, com as suas misericórdias, que vai, irmã Joselita, chama o irmão Neto, ele é falho, ele é pecador, mas ele está com intimidade, está lendo a palavra, está tendo fé, obediência. Então chama, que é o Senhor que nos chama. Né? É o Senhor que nos dá a oportunidade. E eu fico alegre, feliz por essa oportunidade de estar aqui. Né? Eu disse para o Senhor que eu queria viver esse momento como se fosse o único. Mas eu sei que o Senhor vai me dar muito mais oportunidade. Né? E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Eu achei que eu ia falar 10 minutos, 5 minutos. Eu não sei quantos minutos eu falei, porque eu não olhei para o relógio. Mas eu trago essa palavra, meus irmãos, para que nós temos fé. Eu sei que pode ter alguém aqui que tenha entrado pelas portas, sem fé, achando que estava tudo perdido. Mas o Senhor, Ele renovou a sua fé hoje à noite. E você vai sair daqui cheio de fé no Senhor, porque Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, nas nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade e eu peço que os irmãos orem, as irmãs orem por nós, pela nossa família, para que o Senhor venha nos conduzir, para que Jesus venha ser o centro da nossa família, venha ser o centro de tudo que nós viemos fazer. Eu já ouvi falar muitas das vezes que músico, ele não conhece de palavra. Né? Eu já ouvi falar, né? Em outras... o pessoal acha que a gente não é crente, né? Não conhece. Mas eu estou aprendendo, irmão. Eu estou aprendendo com o Senhor, né? E é a melhor forma que eu tenho. Eu tenho também ajuda, né? Eu peço ajuda porque a gente precisa um do outro. A gente precisa de um irmão, de uma irmã para nos aconselhar. E nessa palavra aqui eu pedi muita ajuda do nosso pastor, né? E se o pastor aprovou, é porque o Senhor aprovou primeiramente. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, já sabia que eu já tinha preparado uma palavra e através dos irmãos, né, que confiaram, que me deram a oportunidade, o Senhor aprovou sim essa palavra. E eu quero aqui agradecer, né, mais uma vez a minha oportunidade e que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos, né, com as ricas e gloriosas bênçãos do céu. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus.